Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe a todos. Eu sou Eliakim Cordeiro e esse é o nosso canal, O Cordeiro e o Leão. Estamos aqui fazendo a leitura da primeira apologia de Justino Romano. Amém? Nós estamos aqui na parte 9, na nona parte. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações, deixar o seu like e se inscrever no canal para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e vamos para a leitura, lembrando que é somente a leitura para a nossa meditação. Vaidade da idolatria. Nona. Também não borramos com muitos sacrifícios e coroas de flores, esses que os homens, depois de dar-lhes forma e colocá-los nos templos, chamam de deuses. Com efeito, sabemos que são coisas sem alma e mortas, que não têm forma de Deus. Nós não cremos que Deus tenha semelhante forma, que alguns dizem imitar para tributar-lhes honra. Na verdade, o nome e figura que levam são daqueles maus demônios que um dia apareceram no mundo. Por acaso é preciso explicar-vos, se já o sabeis, a maneira como os artesãos dispõem a matéria, ora polindo e cortando, ora fundindo e cinzelando. Não só consideramos isso irracional, mas também um insulto a Deus, pois, sendo Ele glória e forma inefável, dá-se o nome de Deus a coisas corruptíveis e que necessitam de cuidado. Muitos, apenas mudando a figura e dando forma conveniente através da arte, dão o nome de Deus àquilo que serviu de instrumento ignominioso. E vós sabeis perfeitamente que os artesãos de tais deuses são pessoas dissolutas, que vivem envoltas na maldade, o que não vou contar aqui em pormenores. Entre eles não faltam os que corrompem as escravas que trabalham ao lado deles. A estupidez de ver que homens intemperantes fabricam e transformam deuses para ser adorados, e que tais pessoas servem como guardas dos templos, nos quais aqueles são colocados, e não percebem que já é impiedade pensar ou dizer que os homens podem ser guardiães dos deuses. O melhor sacrifício é a virtude. 10º. Além disso, aprendemos que Deus não tem necessidade de nenhuma oferta material dos homens, pois vemos que é Ele quem nos concede tudo. Em troca nos foi ensinado, e disso estamos persuadidos, e assim o cremos, que lhe são gratos somente aqueles que lhe procuram imitar os bens que lhe são próprios, o bom senso, a justiça, o amor aos homens e tudo o que convém a um Deus que não pode ser chamado de nenhum nome imposto. Também nos foi ensinado que, por ser bom, no princípio ele fez todas as coisas de uma matéria informe, por amor aos homens. Recebemos a crença de que ele concederá a sua convivência, participando do seu reino, tornados incorruptíveis ou impassíveis aos homens, que por suas obras se mostrem dignos do desígnio de Deus. De fato, do mesmo modo como no princípio nos fez do não ser, assim também cremos que aqueles que escolheram o que lhe é grato, concederá a incorruptibilidade e a convivência com ele, como prêmio dessa mesma escolha. Com efeito, ser criados no princípio não foi mérito nosso, mas agora ele nos persuade e nos conduz à fé, para que sigamos o que lhe é grato, por livre escolha, através das potências racionais com que ele mesmo nos presenteou. Consideramos ainda ser de interesse para todos os homens que não se impeça a eles de aprender estes ensinamentos, mas sejam exortados neles. De fato, que as leis humanas não conseguiram, o Verbo divino já o teria realizado, se os malvados demônios não tivessem espalhado muitas calúnias ímpias, tomando como aliado a paixão que habita em cada um.
má para tudo e multiforme por natureza. Nós não temos nada a ver com essas calúnias. Nosso reino não é deste mundo. 11º. Até vós, apenas ouvindo que esperamos um reino, logo suponde, sem nenhuma averiguação, que se trata de reino humano, quando nós falamos do reino de Deus. E isso aparece claro pelo fato de que, ao sermos interrogados por vós, confessamos ser cristãos, sabendo como sabemos que tal confissão traz consigo a pena de morte. De fato, se esperássemos um reino humano, o negaríamos para evitar a morte e procuraríamos viver escondidos, a fim de conseguir o que esperamos. Mas como não depositamos nossa esperança no presente, não nos importamos que nos matem, além do que, de qualquer modo, haveremos de morrer. Somos vossos aliados para a paz. 12º. Somos vossos melhores ajudantes e aliados para a manutenção da paz, pois professamos doutrinas como a de que não é possível ocultar de Deus o malfeitor, o avaro, o conspirador ou o homem virtuoso, e que cada um caminha para o castigo ou salvação eterna, conforme o mérito de suas ações. Com efeito, se todos os homens conhecessem isso, ninguém escolheria por um momento a maldade, sabendo que caminharia para a sua condenação eterna pelo fogo, mas se conteria de todos os modos e se adornaria com a virtude, a fim de conseguir os bens de Deus e livrar-se dos castigos. De fato, aqueles que agora, por medo das leis e dos castigos por vós impostos, ao cometer seus crimes, procuram escondê-los, porque sabem que sois homens, que por isso é possível ocultá-los de vós. Se inteirassem e se persuadissem de que não se pode ocultar nada a Deus, não só uma ação, mas sequer um pensamento, ao menos por causa do castigo, se moderariam de todos os modos, como vós mesmos haveis de ouvir. Todavia, não parece que temeis, que todos se decidam a fazer o bem, e não tenhais a quem castigar, coisa que conviria melhor a verdugos do que a príncipes bons. Estamos persuadidos, porém, de que isso também, como dissemos, é obra dos demônios perversos, os quais exigem sacrifícios e culto dos que vivem irracionalmente. Contudo, jamais supusemos que vós, amantes da piedade e da filosofia, façais algo irracionalmente, mas também tendes mais estima pelo costume do que pela verdade, fazei o que podeis. Sabei, porém, que os governantes que colocam a opinião acima da verdade só podem fazer o que fazem os bandidos em lugar despovoado. Que isso, porém, não vos será de bom augúrio. O Verbo demonstra, ele que é o Rei mais alto, o governante mais justo que conhecemos, depois de Deus que o gerou. Com efeito, do mesmo modo como todos recusam a pobreza, o sofrimento e a desonra paterna, assim também não haverá homem sensato que aceite aquilo que a razão ordena não aceitar. Que tudo isso aconteceria, como digo, o predisse nosso Mestre, que é que é ao mesmo tempo Filho e legado de Deus Pai e soberano do universo, Jesus Cristo, do qual também originou-se o nosso nome de cristãos. Disso provém nossa firmeza em aceitar seus ensinamentos, pois se manifesta realizado tudo quanto ele predisse que aconteceria. Eis a obra de Deus, dizer as coisas antes que aconteçam, e depois mostrar o acontecido tal qual ele foi predito. Poderíamos terminar aqui o nosso discurso, sem acrescentar mais nada, considerando que pedimos coisas justas e verdadeiras. Todavia, como sabemos, não ser fácil mudar às pressas uma alma possuída pela ignorância, determinamos acrescentar mais alguns breves pontos, a fim de persuadir os amantes da verdade, pois sabemos que quando esta é proposta, a ignorância bate em retirada. Profissão de fé cristã. 13º. Que não somos ateus,
Quem estiver em são juízo dirá: pois cultuamos o Criador deste universo, do qual dizemos, conforme nos ensinaram, que não tem necessidade de sangue, libações ou incenso. Em lugar de todas as ofertas, nós o louvamos conforme nossas forças, com palavras de oração e ação de graças. Aprendemos que o único louvor digno dele não é queimar no fogo o que por ele foi criado, para nosso alimento, mas oferecê-lo para nós mesmos e para os necessitados. Depois, mostrando-nos a ele agradecidos, dirigir-lhe por nossa palavra louvores e hinos, por ter nos criado, por todos os meios de saúde, pela variedade das espécies e mudança das estações, ao mesmo tempo que lhe suplicamos que nos conceda de novo a incorruptibilidade pela fé que nele temos. Em seguida, demonstramos que, com razão, honramos também Jesus Cristo, que foi nosso Mestre nessas coisas e para isso nasceu, o mesmo que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, procurador na Judéia, no tempo de Tibério César. Aprendemos que ele é o Filho do próprio Deus verdadeiro e o colocamos em segundo lugar, assim como o Espírito profético que pomos no terceiro. De fato, taxam-nos de loucos, dizendo que damos o segundo lugar a um homem crucificado, depois de Deus, do Deus imutável, aquele que existe desde sempre e criou o universo. É que ignoram o mistério que existe nisso, e por isso vos exortamos que presteis atenção quando o expomos. Homens novos pela fé em Cristo. 14. De antemão vos avisamos que tenhais cuidado, para não ser desenganados por esses mesmos demônios que acabamos de acusar, e assim eles vos impeçam totalmente de ler e entender o que dizemos, pois eles lutam para tê-los como seus escravos e servidores, por aparições em sonhos ou por artes de magia. Eles se apoderam de todos aqueles que, de um ou outro modo, não trabalham por sua própria salvação. Depois de crer no Verbo, nós nos afastamos deles e, por meio do Filho, seguimos o único Deus unigênito. Antes nós nos compravíamos na dissolução, agora abraçamos apenas a esperança. Antes nos entregávamos às artes mágicas, agora nos consagramos ao Deus bom e unigênito. Antes amávamos acima de tudo o dinheiro e as rendas de nossos bens. Agora colocamos em comum o que possuímos e disso damos uma parte para todo aquele que está necessitado. Antes nós nos odiávamos e nos matávamos mutuamente e não compartilhávamos o lar com aqueles que não pertenciam à nossa raça, pela diferença de costumes. Agora, depois da aparição de Cristo, vivemos todos juntos, rezamos por nossos inimigos e tratamos de persuadir os que nos aborrecem, injustamente, a fim de que, vivendo conforme os belos conselhos de Cristo, tenham boas esperanças de alcançar conosco os nossos bens, os mesmos bens que esperamos de Deus, soberano de todas as coisas. Todavia, para que não pareça que pretendemos vos enganar, acreditamos ser oportuno, antes da demonstração, recordar alguns ensinamentos do mesmo Cristo, deixando para vós, como poderosos imperadores, a tarefa de examinar se de fato é isso que nos ensinaram e que nós ensinamos. Seus discursos, porém, são breves e sintéticos, pois ele não era nenhum sofista, mas sua palavra era uma força de Deus. A doutrina de Cristo, 15. Sobre a temperança, ele disse o seguinte: aquele que olhar para uma mulher para desejá-la, diante de Deus já cometeu adultério em seu coração. E se o teu olho direito escandalizar, arranca-o, pois é melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que ser mandado para o fogo eterno com os dois. E aquele que se casa com a divorciada de outro marido comete adultério. E há alguns que foram mutilados pelos homens,
Há também aqueles que já nasceram mutilados, mas há aqueles que se mutilaram a si mesmos por causa do reino dos céus. Mas nem todos compreendem isso, de modo que para o nosso Mestre não há, não só são pecadores os que cometem duplo matrimônio, conforme a lei humana, mas também os que olham para uma mulher para desejá-la. Com efeito, para ele não se rejeita aquele que de fato comete adultério, mas também aquele que quer cometê-lo, pois diante de Deus, tanto as obras como os desejos estão manifestos. Entre nós há muitos homens e mulheres que, tornando-se discípulos de Cristo desde criança, permanecem incorruptos até os 60 e 70 anos. E eu me glorio de mostrá-los entre toda a raça dos homens. Isso sem contar a multidão inumerável dos que se converteram de uma vida dissoluta e aprenderam esta doutrina. Pois Cristo não veio chamar os justos, e os temperantes para a penitência, mas os ímpios, intemperantes e injustos. De fato, ele disse: não vim chamar os justos, mas os pecadores para a penitência. O Pai Celestial prefere a penitência do pecador ao seu castigo. Sobre amar a todos, ensinou o seguinte: se amais os que vos amam, que novidade fazeis? Os fornicadores também não fazem isso? Eu, porém, vos digo: orai por vossos inimigos, amai os que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam. Sobre repartir o que temos com os necessitados e não fazer nada por ostentação, ele diz: dai a todo aquele que vos pedir, e não vos afasteis daquele que quer pedir-vos um empréstimo. De fato, se emprestais apenas àqueles de quem esperais receber, que novidade fazeis? Até os publicanos fazem isso. Vós, porém, não entesourareis para vós sobre a terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões escavam, mas entesourai para vós nos céus, onde a traça e a ferrugem destrói. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará em troca dela? Entesourai, portanto, nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e sede bons e misericordiosos, assim como o vosso Pai é bom e misericordioso, e faz sair o seu sol sobre pecadores justos e maus. Não vos preocupeis sobre o que comer ou vestir. Não valeis mais do que os pássaros e as feras? E Deus as alimenta. Não vos preocupeis, portanto, sobre o que comereis ou o que vestireis, pois vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade dessas coisas. Buscai antes o reino dos céus, e tudo isso vos será dado em acréscimo. Com efeito, onde está o tesouro, aí também estará o pensamento do homem. E não façais estas coisas para serdes vistos pelos homens, pois nesse caso não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. 16. Sobre sermos pacientes, prontos para servir a todos e alheios à ira, ele disse o seguinte: aqueles que te golpeiam numa face, oferece-lhe a outra. A quem quer tirar-te a túnica ou o manto, não o impeças. Quem se irritar será réu do fogo. Quem te contratar para uma milha, acompanham duas. Que as vossas obras trilhem diante dos homens, brilhem diante dos homens, a fim de que, vendo-as, admirem vosso Pai que está nos céus. Portanto, não devemos oferecer resistência, pois ele não quer que sejamos imitadores dos malvados, mas mandou-nos afastar todos da vergonha e do desejo do mal, pela paciência e mansidão. Isso vos podemos demonstrar através de muitos que viveram entre vós, que deixaram seus hábitos violentos e a tirania, vencidos ora contemplando a constância da vida de seus vizinhos, ora considerando a estranha paciência dos companheiros de viagem ao ser defraudados, ora pondo à prova companheiros de negócio, sobre não jurar nunca, mas dizer sempre a verdade. Ele nos ordenou o seguinte: nunca jureis, todavia o vosso não seja não, e o vosso sim seja sim,
pois tudo que passa disso provém do maligno. Sobre adorar unicamente a Deus, ele nos persuadiu, dizendo: o maior mandamento é este: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. De todo o teu coração, com toda a tua força, ao Senhor Deus que te criou. Certa vez que alguém se aproximou dele e lhe disse: bom mestre, ele respondeu: ninguém é bom a não ser Deus que fez todas as coisas. Aqueles, porém, que se vê, não vivem como ele ensinou, sejam declarados como não cristãos, por mais que repitam com a língua ensinamentos de Cristo, pois ele disse que se salvariam não os que apenas falassem, mas que também praticassem as obras. De fato, ele diz: não, todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque aquele que me ouve e faz o que eu digo, ouve aquele que me enviou. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que comemos, bebemos, fizemos prodígios? Então eu lhes responderei: apartai-vos de mim, operadores de iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, quando os justos brilharem como o sol e os injustos forem mandados para o fogo eterno. Porque muitos virão em meu nome, vestidos por fora com peles de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Por suas obras os conhecereis. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqueles que não vivem conforme os mandamentos de Cristo e são cristãos apenas de nome, nós somos os primeiros a vos pedir que sejam castigados. Amém? Esse livro ele faz parte de uma série católica chamada de Os Pensadores. Por isso que na leitura tivemos a palavra rezar no lugar de orar, ok? Então, é somente uma leitura para a nossa meditação. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sino das notificações. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.